Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje continuamos a nossa história aí pelas Olimpíadas. Se passamos aí desde 1896, passando por todos os jogos e também pelas competições canceladas devido às guerras, hoje chegamos ao ano de 1956. Cidade Melbourne, a primeira cidade no hemisfério sul a receber os Jogos. Antes disso, só hemisfério norte. E também teve outras primeiras vezes aí nessa história, mas que a gente vai contar um pouquinho mais lá pra frente. Porque agora tem aqueles pedidos básicos que eu sempre gosto de fazer a vocês. E você sabe quais são, né? Primeiro deles é aquela curtida massa. Já clica na mãozinha, aí, ficou azul, show de bola, já curtiu esse vídeo? Conto muito com a sua ajuda com isso. Outro ponto que você pode ajudar bastante aqui o canal é com o seu comentário. Escreva aqui o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, a sua sugestão, a sua crítica e, é claro, aquela hashtag que eu te mostro lá no final do vídeo. Ela é super importante para também saber que você está chegando até lá e também está gostando de todo o conteúdo que a gente faz. E, é claro, depois dessas duas coisas, tem que se inscrever. Se inscreva no canal, aciona o sininho, porque só assim você vai ficar sabendo quando novos vídeos chegarem por aqui no canal. Então, a gente sai daqui do nosso país, do Brasil, vamos atravessar o mundo e lá pro outro lado, lá no Oriente, mais especificamente na cidade de Melbourne. Entramos na nossa máquina do tempo, afivelamos bem o cinto e vamos embora. Porque Melbourne 1952 está à nossa espera. Então, galera, para a gente saber como as Olimpíadas chegaram em Melbourne, vamos passar por esse processo aí de eleição, né? Pois é, Melbourne já vinha se candidatando, até se botou à disposição do COI em algumas candidaturas em jogos anteriores. Veio com muita força exatamente nesse ano de 1956. Para ser mais exato, a votação para eleger a cidade sede dos Jogos de 56 aconteceu no ano de 1949. Primeiro, devo falar com vocês que o número de candidatos foi absurdamente grande. E não foi porque muitos países queriam disputar os Jogos. Na realidade, um único país trouxe vários candidatos. No caso, estou falando dos Estados Unidos, que trouxe nada mais e nada menos do que 6 cidades candidatas, fora outras 4 cidades de outros países. E aqui eu já vou jogar a lista para vocês. Los Angeles, Detroit, Minneapolis, Chicago, Filadélfia e São Francisco. As outras cidades candidatas a esses jogos foram a cidade de Montreal, no Canadá, a cidade do México, México, e Buenos Aires, na Argentina. Além, é claro, de Melbourne, na Austrália. E o interessante é que nesse processo todo, Melbourne, Buenos Aires, Montreal e Cidade do México tinham a oportunidade de sair um pouquinho do eixo Europa e Estados Unidos, porque só foram realizados nesses dois pontos, ou na Europa ou nos Estados Unidos, em toda a história até então. Só que para isso a votação foi muito longa. Foram necessárias 4 rodadas para que a cidade de Melbourne conseguisse a maioria absoluta dos votos. Na primeira rodada foram eliminadas 5 cidades neste total: Chicago, Minneapolis, Filadélfia, São Francisco e Montreal. Já na segunda rodada apenas uma cidade foi eliminada, a cidade do México, no México. Passando assim para a terceira rodada, onde as outras 2 cidades americanas foram desclassificadas, que foi o caso de Los Angeles e Detroit. Ficando assim, para a decisão na última rodada e quarta rodada, as cidades de Melbourne e Buenos Aires. Antes de chegar nessa fase, Melbourne estava liderando com uma certa folga, só que sem conseguir a maioria absoluta, ou seja, sempre tinha que ir para a rodada seguinte. E nessa última rodada foi super acirrada. O final ficou uma votação mega apertada com 21 votos para Melbourne e 20 para Buenos Aires. Com isso, maioria absoluta, um a mais, mas é absoluta, e Melbourne foi eleita
a cidade sede dos Jogos de 1956. Pois é, a organização desses Jogos não foi nada fácil. Mesmo tendo sido eleita, vários membros do Comitê Olímpico Internacional estavam com o pé atrás para que Melbourne fosse a cidade sede nesses Jogos. Se vocês não sabem, já existiam nessa época as edições dos Jogos de Verão e Jogos de Inverno. E quando você está no verão no hemisfério norte, você está no inverno no hemisfério sul, e a mesma coisa acontece ao inverso. Se você está no verão no hemisfério sul, você está no inverno no hemisfério norte. Ou seja, as Olimpíadas de verão sempre aconteciam aí no mês de julho, agosto, né? Enquanto, se fosse para o hemisfério sul, teria que ser já para o final do ano, para o início do ano seguinte. E isso ficou meio na cabeça dos membros do COI, porque era normalmente o período onde os atletas usavam para descansar. Só que quem dera fosse esse o único problema. Outra grande complicação foi que a Austrália estava passando por uma quarentena equine, podemos dizer assim, uma quarentena dos cavalos. E as provas tiveram que ser canceladas lá em Melbourne. Na realidade, elas foram transferidas para outro local. Só que essa história eu vou contar um pouquinho mais lá na frente, tá? Lembrando que são as provas equestres, que contam com cavalos. E para melhorar, ainda tivemos mais problemas. No caso, vocês sabem que toda cidade-sede ganha uma ajuda do governo local. Isso você coloca aí governo federal, municipal, e se for o estado também. No caso, eles tiveram muitas dificuldades de conseguir este financiamento. E até o governo federal e também no município se negaram a entregar esse dinheiro. Com isso, um projeto que, por exemplo, é super importante, que é o caso da Vila Olímpica, teve que mudar o projeto algumas vezes. Por conta de todas essas dificuldades, o presidente do COI, à época, sugeriu que houvesse uma mudança. Durante todo esse processo, a cidade dos próximos Jogos, em 1960, já havia sido escolhido, no caso, Roma, na Itália. Então, o que ele queria? Que fosse trocado, porque Roma estava mais avançado nas obras do que Melbourne, sendo que Melbourne eram jogos antes de Roma. E aí ele sugeriu isso, só que não pegou muito bem, a ideia ficou até bastante tempo em vigor, só que essa ideia só foi esquecida, gente, no ano dos Jogos, em 1956 mesmo. Isso porque também neste período veio um dinheirinho para ajudar bastante, que foi da província de Vitória, onde Melbourne fica, que entregou para o comitê organizador o valor de 4,5 milhões para que eles pudessem terminar as obras e desenvolver as obras necessárias para os Jogos. Lembrando que os Jogos começaram um pouquinho mais tarde por conta do verão que acontecia no Hemisfério Sul. Os Jogos Olímpicos da 16ª edição aconteceram na cidade de Melbourne e tiveram início no dia 22 de novembro de 1956, com o Estádio Olímpico da cidade lotado. E para melhorar ainda, a pessoa que abriu esses jogos, que abriu oficialmente os Jogos Olímpicos de Melbourne, foi o Príncipe Philip, ou o Príncipe de Edimburgo. Como a Austrália faz parte do território da coroa inglesa, da coroa da Grã-Bretanha, ele foi para lá abrir os jogos, como acontece normalmente aí na abertura dos jogos, onde o chefe de Estado faz a abertura dos jogos. Mais de 3.000 atletas participaram dos Jogos Olímpicos de Melbourne, representando um recorde no número de delegações. Ao todo, foram 17 esportes disputados nessas Olimpíadas, e eles foram realizados em também 17 locais de provas. E esses locais de provas ficavam na cidade de Melbourne e em outras 2 cidades lá da Austrália. Para dizer a verdade, foram 4 cidades diferentes que receberam eventos esportivos desses jogos. Só que a quarta nem na Austrália ficava. Vou explicar agora para vocês. O que acontece? Se lembra que eu falei que a Austrália estava vivendo uma quarentena equine? Pois é, não foi possível que as provas de equitação acontecessem na Austrália
por conta dessa quarentena. Com isso, foi necessário pensar num outro local. E a cidade escolhida foi a cidade de Estocolmo, na Suécia. Só que, para melhorar ainda mais, com os jogos acontecendo no verão, né, no hemisfério sul, não daria para a competição acontecer lá na Suécia no inverno. Com isso, eles adiantaram as competições de equitação 5 meses. Ou seja, as provas de equitação aconteceram meses antes da abertura dos Jogos Olímpicos. Apesar de todas as dificuldades e também vários conflitos, que eu vou contar um pouquinho mais pra frente também, esses jogos ficaram conhecidos como os Jogos da Amizade. E depois dessa situação toda, o quadro de medalhas ficou com a União Soviética. A União Soviética passou os Estados Unidos nessa edição, conquistando 37 medalhas de ouro e 98 medalhas no total. Os Estados Unidos ficaram logo atrás, bem próximo. Eles conquistaram 32 douradas e 74 medalhas no total. Depois de todos esses jogos, depois de todas as medalhas disputadas e entregues para os seus campeões, os jogos se encerraram no dia 8 de dezembro de 1956. Vamos lá, gente! Nosso Brasil, Brasilzão, disputando os Jogos Olímpicos com regularidade, levou para a Austrália, para Melbourne, uma delegação pequena. Foram apenas 48 atletas enviados do Brasil para a Austrália. Destes, 47 eram homens e apenas uma mulher. Apesar disso, o Brasil esteve representado num bom número de esportes. Como eu falei, ao todo foram 17. E o Brasil estava representado em 12 deles. Atletismo, basquete, boxe, ciclismo de pista, hipismo em saltos, levantamento de peso, natação, pentatlo moderno, remo, saltos ornamentais, tiro esportivo e vela. Com esta gama de esportes e com poucos atletas, nós conseguimos a incrível marca de uma medalha de ouro, nenhuma de prata e nenhuma de bronze, totalizando uma medalha nos Jogos de Melbourne 1956. Sim. E quem foi o grande responsável por esta medalha? Foi um bicampeão olímpico. Estou falando de Adhemar Ferreira da Silva, que havia ganhado medalha de ouro nos últimos Jogos. Ele teve umas eliminatórias meio complicadas, conseguindo apenas a 11ª melhor marca. Só que na final ele novamente foi absoluto e ganhou o bicampeonato, se tornando, com certeza, um dos maiores nomes do Brasil na história do esporte. Outro grande destaque desses jogos não ganhou medalha, mas fez história posteriormente para o Brasil. Estou falando do pugilista Éder Joffre. Ele chegou a ser campeão mundial profissional anos depois. Ele participou destes jogos ainda como amador e chegou até as quartas de final, totalizando aí o 5º lugar, podemos dizer assim. O Brasil nesses jogos, galera, não foi nada bem, foi uma pequena decepção. Eu falo pequena decepção porque nossa delegação estava pequena mesmo. Conseguimos poucos resultados expressivos e, como eu falei, apenas uma medalha. Primeiro, vamos falar da australiana Betty Cuthbert. Ela, uma menina, ganhou as provas dos 100 metros, 200 metros e os 4 por 100 no atletismo. Ah, Fábio, mas tudo bem, ela ganhou essas 3 provas e tal. Cara, mas ela tinha apenas 18 anos. E por conta disso, ela ganhou o apelido Golden Girl, ou traduzindo, Menina de Ouro. Só que quem mandou na realidade nas provas de atletismo, como de costume, foi os Estados Unidos. Os americanos ganharam 15 das 24 provas que valiam medalha nesses jogos. Dessas 15 provas conquistadas, em 4 delas, os Estados Unidos fizeram primeiro, segundo e terceiro lugar. E em outras 5 provas, eles ficaram em primeiro e em segundo. E o grande nome americano no atletismo nesses jogos foi Bob Morrow. Este rapaz conquistou as mesmas provas que a Betty, a australiana, só que ia na modalidade masculina. Foi dos 100
a prova dos 200 e os 4 por 100. Saindo um pouquinho do atletismo, aqui vamos entrar na prova de um húngaro. Estou falando de Laszlo Papp. Este boxeador chegou favorito para esses jogos. Na realidade, ele conquistou a sua terceira medalha de ouro consecutiva. Só que esses jogos ficaram marcados porque ele talvez tenha sido o primeiro não dono da casa a ter uma torcida muito maciça dentro da competição. Isso aconteceu porque... sem spoiler, próximo capítulo eu vou contar. Mas a torcida estava clamando para ele ganhar. E ele ganhou essa terceira medalha de ouro consecutiva ao derrotar José Torres de Porto Rico na final. O soviético Vladimir Kuts ganhou a prova dos 5.000 e 10.000 metros rasos no atletismo. Só que as únicas pessoas que conseguiram este feito de ganhar as duas provas numa mesma edição foram os finlandeses daquela turma excepcional liderada aí pelo Paavo Nurmi e nas últimas Olimpíadas pelo Zopetek, o tchecoslovaco. Ao todo, foram 3.314 atletas que disputaram esses jogos, 2.938 homens e 376 mulheres apenas. Esses atletas defenderam 72 delegações, e dessas delegações, 8 estavam estreando. Outro destaque aqui foi que a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental disputaram os jogos em conjunto, mesmo sendo países distintos na época. Porém, como eu falei, nem tudo são flores. Houve boicote nesses jogos, e alguns na realidade. O primeiro deles foi aceito por Egito, Iraque, Líbano e Camboja. Esses países não disputaram os jogos em Melbourne por conta da invasão de Israel ao Egito, que é conhecido como a Crise de Suez. Outro boicote foi movido por Holanda, Espanha e Suíça. Essas delegações não foram para os jogos em protesto da participação da União Soviética nos jogos. Por quê? A União Soviética estava presente na Revolução Húngara e por conta disso eles não quiseram, digamos, compactuar com tudo que a União Soviética fez na Hungria, então decidiu não participar, contrapondo ao que aconteceu ali na Hungria. Esta crise, na realidade, foi o que resultou na massiva torcida australiana apoiando o atleta do boxe húngaro, Papp, a conquistar a medalha de ouro lá no boxe. Apesar dessas controvérsias entre delegações, entre países participantes, esses jogos, como falei, foi conhecido como Jogos da Amizade. E muito por conta de uma sugestão de um carpinteiro chinês que morava na Austrália na época. Ele aconselhou ao COI e à organização dos jogos que os atletas do mundo inteiro entrassem juntos na cerimônia de encerramento, mostrando ao mundo que todos os países são um só povo. Galera, os vídeos aqui eu considero bem alegres, bem pra cima, né? Só que aqui eu vou usar este tempo final para fazer um desabafo. Nesse final de semana no último final de semana, tivemos a final da Copa América entre Brasil e Argentina, na qual o Brasil perdeu, a Argentina foi campeã, com méritos e tal. Mas não vem ao caso aqui definir o jogo. Dias antes do jogo, vários brasileiros declararam torcida para a Argentina. Eu acho isso muito, muito errado, não pelo fato de torcer para a Argentina, mas o motivo para isso. Nós somos brasileiros acima de tudo. Nós gostamos do nosso país, nós amamos o nosso país. E nós amamos aqueles que representam o nosso país, independentemente de posição política. Sabemos que muitas pessoas do nosso país estão usando a bandeira, um dos símbolos máximos da nossa pátria, para política. Politizaram a bandeira e estão politizando outros meios, inclusive as nossas seleções e nossos atletas.
Isso não é motivo, nunca será motivo para deixarmos de apoiar aqueles que nos representam. Os atletas que vão em competições internacionais estão representando os brasileiros de direita, de esquerda, de centro, de todas as posições políticas, etnias, religiões, todos nós. É muito triste ver que por causa de um posicionamento errado de certas pessoas, outras pessoas cometem erros iguais, se não maiores, em não apoiar atletas que nos representam. É triste ver como a polarização do nosso país chegou a este ponto ridículo de não conseguirmos apoiar os nossos atletas que ficaram treinando por anos afinco numa pandemia louca que os atrapalharam muito a chegar aonde eles chegaram. O Brasil perdeu a final da Copa América e foi triste ver que teve brasileiro que comemorou. Foi triste ver que um lado politizou a seleção brasileira e o outro, por essa politização, não quis torcer. A seleção brasileira não tem culpa, gente. Quem tem culpa são aqueles que politizaram. Então, gente, vamos botar a mão na consciência e esquecer que somos separados. O esporte é uma coisa incrível que une as pessoas. Então vamos nos unir. Esquecer nossas diferenças. Esse é um dos grandes lemas olímpicos. Somos diferentes, sim, mas podemos ser um, porque o esporte nos une. O amor por aquilo que nós gostamos, que nós amamos, nos une. Deus nos une porque somos filhos dele. Todos nós, igualmente, em amor, caridade e carinho que ele nos dá. Então aqui é um desabafo que eu coloco, desculpe se está muito longo, mas eu precisava falar disso. Em algum momento, espero que vocês entendam isso, porque é muito necessário, muito mesmo, que a gente coloque a mão na consciência e mostre que o Brasil está acima de tudo, acima de partido político, de ideologias ou de qualquer outra coisa, a não ser, é claro, Deus, porque Deus está em primeiro lugar e sempre estará. Isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui assistindo esse vídeo. Não se esqueçam da nossa hashtag aqui, Melbourne1956. E eu vou colocar outra, galera. O esporte nos une. E sempre irá nos unir. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.